presidente Trump não fala a respeito apenas do presidente Bolsonaro. Ele fala sim a respeito do presidente Bolsonaro, que é o homem pelo qual todos vocês, políticos, que estão tratando de outro assunto, que se calaram a respeito desse tema, chegaram ao poder. Todos vocês têm uma dívida de gratidão com o presidente Bolsonaro por estarem onde estão. Todos vocês. Olá, Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Ei, se você gosta do que eu faço, pensa nisso. Esse conteúdo só existe porque tem gente ajudando a manter. Com pouco mais de $5 por mês, você também pode contribuir. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoia, use o cupom da descrição e já fica o meu obrigado. Mas o quarto lugar, e certamente não menos importante, dos pontos que eu estou trazendo aqui, é que nem mesmo a Dani Lima consegue esconder a magnitude que teve esse pronunciamento do Trump em defesa do Bolsonaro. Ela mesma abriu a notícia dizendo que a notícia é importante e que pela primeira vez o Trump havia se referido de maneira clara sobre o julgamento do presidente Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal, naquilo que ela chamou de defesa enfática, são as palavras dela, do ex-presidente. Ou seja, nem mesmo a Globo News está conseguindo esconder o fato de que o que aconteceu no dia de ontem foi de fato histórico e muito importante. E não ficou só na Daniela Lima também, não. Ontem eu falei para vocês, eu quase assinei a Globo News ontem. Veja o Guga Chakra, bota o Guga Chakra pra gente, Brunão. Longo prazo, como você citou, do Paulo Figueiredo, do deputado Eduardo Bolsonaro, que está aqui nos Estados Unidos, também de buscar apoio dentro do Partido Republicano em relação ao presidente Jair Bolsonaro, e não só ele, mas também os processos envolvendo o próprio Paulo Figueiredo e outras pessoas aqui nos Estados Unidos que estão no Supremo Tribunal Federal. Eles conseguiram esse primeiro passo, que é muito importante para eles, de conseguir uma declaração, a declaração do presidente dos Estados Unidos da América. Isso é gigantesco em qualquer circunstância, não dá para diminuir o impacto de uma declaração do Trump. Claro, tem todas as circunstâncias do Trump, da figura dele, tudo que é bastante controversa, mas ele é o presidente dos Estados Unidos. O Bolsonaro recebeu um amparo público do presidente americano, mas o objetivo é maior. O objetivo é chegar a, talvez, sanções contra figuras, especialmente o ministro Alexandre de Moraes. Chama atenção que, no texto do Trump, ele não menciona o Lula, aliás, ele nunca menciona o Lula, isso é algo que sempre me chama atenção, ele não fala do Lula, nunca. E tampouco menciona o ministro Alexandre de Moraes, mas ele fica numa defesa forte do presidente Bolsonaro. Trump não menciona o Lula e nunca encontrou o Lula e nunca fez questão de encontrar o Lula, porque para o Trump o Lula é um inexistente. Ora, mas o Lula não comanda nem o próprio país. O Lula não consegue baixar um IOF. O Lula tem 90 deputados na sua base e 30% de aprovação com a população. O Lula é um homem morto. É um homem morto andando. Quem está preocupado com o Lula é o Nicolas. O resto nem lembra que existe. O problema que a gente vive é o problema do regime. E o Trump não está preocupado com o governo, ele está preocupado com o regime. Ano que vem tem eleição no Brasil. Se houver eleição no Brasil, o próximo presidente do Brasil não será o Lula. E quando eu digo se houver eleição, eu digo se houver eleição de verdade, não aquela porcaria de 2022. Estou falando de eleição com transparência de votos, com accountability, com as urnas, com as vulnerabilidades verificadas e impedidas, com uma condução por um presidente do tribunal que não seja um tirano déspota anti-Bolsonaro, com liberdade de expressão. Se houver essas condições, esquece Lula. Agora, se não houver, o presidente pode ser esse tubo de KY para o povo brasileiro. O presidente pode ser qualquer coisa. Porque, como dizia a frase que é atribuída ao Stalin, não importa em quem o povo vota, importa quem conta os votos. Bolsonaro. Então, não é que o Trump tem uma grande defesa pela democracia, o principal líder opositor da Turquia está na cadeia há meses e não cometeu nada, não cometeu nenhum crime, que é o prefeito de Istambul. Mas, no caso do Bolsonaro, ele claramente demonstra que é um aliado dele e deu todo o apoio possível. Não sei se o Joel e o Otávio concordam comigo, mas eu achei gigantesca essa manifestação de um peso muito forte. Eu não entendi o que o líder do Istambul tem a ver com o presidente do Brasil. Nós chegamos ao ponto... Eu nesse ponto, Guga, eu fico pensando... Ok, você concorda que o nível de tirania que nós vivemos no Brasil de Alexandre de Moraes
é análogo, e na verdade superior, porque a gente não está falando de um mero prefeito, é análogo ao nível de ditadura que vive a Turquia com Erdogan. Tamo junto. Tamo junto. Eu acho que é análogo. Acho que o Brasil é mais importante que a Turquia, bem mais importante que a Turquia, é um país bem mais relevante que a Turquia, e acho que a relação do presidente Bolsonaro com o presidente Trump faz diferença. Mas, ok, análogo, honesto. Porque eu digo assim, que enquanto tem gente da direita que tá fingindo que não viu, que minimizou, que mudou de assunto em relação à declaração do presidente dos Estados Unidos a respeito de todos nós que estamos sendo perseguidos. Veja, o presidente Trump não fala a respeito apenas do presidente Bolsonaro. Ele fala sim a respeito do presidente Bolsonaro, que é o homem pelo qual todos vocês, políticos, que estão tratando de outro assunto, que se calaram a respeito desse tema, chegaram ao poder. Todos vocês têm uma dívida de gratidão com o presidente Bolsonaro por estarem onde estão. Todos vocês. Eu não tenho. Eu nunca me elegi a nada, eu nunca tive cargo nenhum, nunca pedi um puto de um favor ao presidente Bolsonaro. O contrário não é verdadeiro. Mas eu nunca pedi um puto de um favor ao presidente Bolsonaro. Vocês todos estão eleitos graças ao presidente Bolsonaro. Vocês todos devem os seus mandatos a ele. Fala, amigos do canal. Tá gostando desse vídeo? Então não esqueça de deixar o like, comente o quanto quiser e compartilhe com seus amigos e inimigos por um Brasil melhor e mais justo. Inscreva-se no canal e nos ajude a chegar a 1 milhão de inscritos. Não saia daí que o melhor desse vídeo ainda está por vir. Melhor canal de corte do YouTube. E gratidão não prescreve. Vocês eram blogueirinhos de rede social, influencerzinho, assessor de vereador na casa do cacete. E hoje vocês estão onde estão graças ao presidente Bolsonaro. Muito mérito de vários de vocês, mas graças ao presidente Bolsonaro. E a este homem, ao patrono de vocês, que foi, de fato, oferecido um apoio pelo homem mais poderoso do mundo. Mas não apenas a ele. Porque há também, diz o presidente Trump, o povo brasileiro. Há também os milhares de seus apoiadores que estão sendo perseguidos, que inclui vocês. Vocês foram lembrados. E como bem disse o Guga Chakra, e eu nunca imaginei que eu fosse ver esse dia. Tem muitas coisas que eu consigo prever o futuro, né? Mas eu nunca imaginei que eu ia chegar a um ponto onde o Guga Chakra fosse tá dando mais crédito ao nosso trabalho do que o Nicolas, por exemplo. E eu não vou falar especificamente sobre o Nicolas no programa de hoje. Não vou. Eu sei que vocês querem. Adoram uma treta. Mas eu não vou. Vou falar no programa de amanhã. No programa de amanhã eu vou dedicar uma boa parte do programa a isso. Hoje não. Hoje eu vou falar sobre o assunto que é o foco. A fala do Donald Trump. Uma conquista gigantesca em qualquer circunstância. O Guga notou algo que a Dani Lima e grande parte das pessoas não perceberam. Essa declaração, entendida pelo Guga, não é um objetivo final, mas ela é parte, volto a dizer, de um plano de longo prazo no qual Eduardo Bolsonaro e eu estamos trabalhando há bastante tempo. A declaração do Trump é um passo para a execução do plano. E o que significa essa declaração? Significa que as coisas estão agindo de acordo com o planejado. O objetivo, é claro, é muito maior do que isso. E eu sempre fui muito claro, vocês que assistem o Paulo Figueiredo Show, você, Alexandre, você, deputado Érico Hilton, vocês da Globo News, vocês sabem qual é o objetivo. O objetivo é que nós cheguemos a sanções contra os agentes habilitadores do regime brasileiro e todo aquele que tiver contribuído para a violação de direitos humanos, não somente brasileiros, mas também de empresas e cidadãos americanos, bem como residentes permanentes, asilados políticos e as demais pessoas sob a proteção da Constituição dos Estados Unidos.
A face do regime, o líder da ditadura, é o pseudo-juiz Alexandre de Moraes. Portanto, obviamente, o foco do plano é sancionar o Alexandre num primeiro momento e dar a oportunidade de que o regime se livre do Alexandre de Moraes e restabeleça um mínimo de democracia no Brasil. Eu volto a dizer, eu não quero que o Brasil vire a Suíça, não estou com essa expectativa. Mas que nós tenhamos as condições que nós tínhamos em 2018. As condições de liberdade que nós tínhamos em 2018. Caso contrário, e por isso que o foco no primeiro momento é no Alexandre. Muita gente, vocês têm a expectativa de que o Alexandre de Moraes vá retroceder, que ele vai recuar. Mas não, imagina, meu filho, não temos nenhuma expectativa disso. Há uma expectativa otimista de que os demais agentes do regime parem de dar apoio ao Alexandre de Moraes. Se você, como eu, tá dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria, não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte. Obrigada por assistir o vídeo até o final. Se você já chegou até aqui, confere se já está inscrito no canal e se já deixou aquele like generoso. Estamos quase chegando a 1 milhão de inscritos e a sua ajuda é muito importante para levar o canal Olavo Edu Carvalho mais longe. Até o próximo vídeo, meus amigos. E neste momento é muito fácil aos defensores do plano alegar isso é uma teoria da conspiração.